Bom dia, gente. Mais uma vez aqui para iniciarmos nossa aula de História. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 4, a Revolução Russa. E a gente pode iniciar nossos trabalhos, apreciando essa imagem, de vários momentos que foram vividos pelos russos. E a gente pode perguntar a vocês: o que você sabe sobre a Rússia? Acredito que várias informações podem passar em nossa mente, E quando a gente vai falar sobre esse país que possui uma área tão vasta, tão grande no nosso planeta, possui cerca de 17 milhões de quilômetros quadrados, é habitado por pouco mais de 140 milhões de habitantes, faz fronteiras com 16 países e possui 9 fusos horários. Essa é a Rússia que nós conhecemos. Então, um dos aspectos mais importantes da Rússia hoje é, sem dúvida, a importância econômica e geopolítica que ela tem. Ela é membro permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas, é um país que é o maior produtor de petróleo do mundo, possui um dos maiores orçamentos militares do planeta, se sobressai nos esportes muito bem, Já sediou os Jogos Olímpicos do Inverno em 2014, Copa do Mundo em 2018. Então, o quadro da Rússia hoje não chega nem perto do que o passado dela nos mostra. Até o início do século XX, o país tinha a maioria da sua população vivendo no campo, em condições semelhantes às do feudalismo. Ao mesmo tempo que também passava por um acelerado processo de industrialização e urbanização. Então, nesse cenário aí contraditório, de uma população extremamente feudal, eclodiu então uma das maiores e mais importantes revoluções da história, a Revolução Russa de 1917. Então aí nós temos uma charge, mostrando Lenin varrendo do território russo os reis absolutistas, os czares, Rasputin e os grandes proprietários de terra. Aí a gente pode ver que do século XVI até o século XX, mais especificamente até 1917, a Rússia foi uma monarquia absolutista, governada por um czar, cuja autoridade era a mais importante do império. Então, o monarca, ele tinha em suas mãos todos os poderes e todo o apoio da igreja ortodoxa e da nobreza, que eram os grandes proprietários de terra. Então, na segunda metade do século XIX, a Rússia foi governada por um czar chamado Alexandre II. E ele iniciou um programa de reformas liberais, na intenção de transformar a nação moderna e industrializada. Então, ele aboliu a servidão, distribuiu terras com os camponeses, incentivou a atividade industrial, fundou bancos, melhorou o ensino e reorganizou o exército. Então, as reformas iniciadas por ele tornaram a Rússia um país de grandes contrastes. Por quê? Porque, de um lado, a sociedade russa apresentava características que se assemelhavam ao feudalismo, com cerca de 80% da população vivendo do campo, em condições miseráveis, e do outro lado, as reformas modernistas impulsionadas pelo Estado czarista, que permitiam que o processo de industrialização avançasse cada vez mais no país, com a construção de ferrovias, com a instalação de indústrias siderúrgicas, com o crescimento acelerado da indústria têxtil,
com o incremento de produção de ferro, de carvão e de petróleo. Só que na zona urbana, nas fábricas, eles mostravam muito o sistema deles parecido com os imperialismos da Inglaterra no advento da Revolução Industrial. Nas fábricas, os operários eram submetidos a condições insalubres, né? Tinha uma jornada de trabalho de 12 a 16 horas, tinham baixos salários, tinha riscos de acidentes. No entanto, não havia nenhuma lei que os amparasse, uma lei trabalhista. Não tinham direito à greve ou de se organizar em sindicatos. Então, essa exploração dos operários impulsionou a eles terem uma organização, né? Uma organização de greves, de sindicatos, e a difusão das ideias socialistas de Marx e Engels, ok? Então aí, a Rússia no início do século XX, como nós falamos agora há pouco, né? O Império Russo era constituído por um conjunto de etnias, de culturas, e possuía a maior população da Europa, cerca de 174 milhões de pessoas no início do século XX. E como eu falei agora há pouco, 80% da população vivia no campo e a terra estava concentrada nas mãos dos grandes proprietários de terras, né? Estava concentrado nas mãos de poucos. A burguesia rural era proprietária de terras denominadas kulaks, né? Elas dominavam a produção agrícola, claro, numa condição semi-feudal aos camponeses. E a industrialização, que embora tenha chegado tarde, ela foi totalmente comandada pelo capital europeu ocidental, principalmente pela Alemanha, pela Bélgica e pela França. O regime político da Rússia era autocrático, aos moldes do antigo regime europeu, a monarquia absolutista. A burguesia era incipiente, frágil, composta de comerciantes, funcionários do Estado e indústrias. Eles estavam espremidos entre a aristocracia de terras e as classes populares urbanas e rurais. Esse é o czar Nicolau II da dinastia Romanov. Então, assim, o Domingo Sangrento. Nós vimos que a situação em 1904, a Rússia estava saindo de uma guerra com o Japão, né, que já havia sido causada por algumas pretensões expansionistas. E aí o exército russo saiu derrotado, o país mergulhou numa crise financeira muito grande e as tensões sociais só fizeram aumentar. Então, em janeiro de 1905, os operários entraram em greve, né, e suas famílias dirigiram-se ao palácio do czar Nicolau II, que era neto de Alexandre II, em São Petersburgo, levando um abaixo-assinado reivindicando direitos de greve, melhores salários, melhores condições de vida, uma Assembleia Constituinte. No entanto, eles estavam fazendo uma manifestação pacífica. Eles não foram armados, né? Eram cerca de 200 mil trabalhadores que se prostraram em frente ao Palácio de Nicolau II, em Petrogrado. Então, os manifestantes foram apenas pedir para se reduzir a jornada de trabalho para 8 horas, um salário digno, melhores condições de vida. No entanto, eles foram recebidos a bala. A guarda do governo, a guarda do palácio, dissolveu a manifestação a tiros, matando mais de 1000 pessoas, certo? Então, por isso que ele ficou chamado de Domingo Sangrento, né? Porque a manifestação foi reprimida por chuvas de balas, matando milhares de pessoas. Então, o acontecimento gerou uma onda de protestos e de greves por toda a Rússia, né?
E essas ondas de protestos e greves ficaram conhecidas como Revolução de 1905. Né? E para pôr fim a esse movimento, né? Porque teve um resultado muito grande. Né? Teve aí o quê? O Manifesto de Outubro. Que foi o Manifesto de Outubro? O Czar prometeu reformas, tipo fim do poder absolutista, realização de eleições para a formação de uma Assembleia Constituinte, que era chamada de Duma, certo? E os marinheiros estavam cansados de serem maltratados, se rebelaram na revolta, né, chamada Encouraçado Potemkin, né, que era um navio de guerra que os russos possuíam. E o czar Nicolau II, por conta desse episódio, teve a sua imagem de pai do povo arranhada após o episódio do Domingo Sangrento. Né? Então, assim, a gente vê que ele estava meio perdido. Então, houve o quê? Movimentos de oposição. Que movimentos de oposição foram esses? Bom, com o fim do movimento, né, além de reprimir e prometer aquelas concessões, né, houve a formação de alguns partidos. O Partido Operário Social Democrata Russo. Isso, 1898, que ele foi formado. Ele foi formado por intelectuais, né? E ele vivia na clandestinidade. Ele funcionava na clandestinidade. E ele foi dividido em 1903. Em 1903, ele se dividiu em dois grupos. Os mencheviques, significa minoria, e os bolcheviques, que significa maioria. Cada um tinha, né, os seus ideais, né, formados. Então, os mencheviques, eles queriam uma revolução liberal, uma revolução burguesa, nos moldes da Revolução Francesa. Quem era o líder? Martov. A reforma agrária, capitalista, socialista. Né? Aos poucos, ele queria uma revolução, né, que aos poucos fosse chegando até o socialismo. Os bolcheviques, não. Os bolcheviques, que era a maioria, eles queriam uma revolução socialista, com participação dos operários, dos camponeses, né, lideradas por 100% do Partido Revolucionário e absolutamente bem disciplinado. Eles tinham como líder Lenin. Eles queriam uma reforma agrária para alcançar o socialismo, a igualdade entre todos. No entanto, nós sabemos que Nicolau II lançou a Rússia na Primeira Guerra Mundial, com o objetivo de quê? De dominar o acesso pelo Mar Negro, pelo Mar Mediterrâneo e afastar a influência do Império Austro-Húngaro na Península Balcânica. No entanto, o que aconteceu? O país estava despreparado para enfrentar o exército alemão. Muitos soldados russos, eles tinham muitos soldados, mas táticas antigas, comando ineficiente, pouca aparelhagem, abastecimento precário. Quer dizer, os soldados, a maioria, eram camponeses e combatiam o inimigo com armas tecnologicamente inferiores, além de uma produção industrial e o sistema de transporte do país que já não atendia lá às suas necessidades que eram impostas pela guerra. Então, para a Rússia, a guerra trouxe consequências muito sérias, né? Porque cresceu o número de rebeliões entre o povo, cresceram as greves operárias, a inflação estava desenfreada, né? A redução de produção agrícola piorava a situação, né? Gerou revoltas entre os soldados que combatiam nas linhas de frente da batalha, a fome por todo o país, um desastre, né? O czar perdia completamente o controle do país, né? Então, em fevereiro de 1917,
as rebeliões, as greves, as revoltas armadas, né, os soldados contra seus comandantes. Quer dizer, eles não tinham, eles estavam uma burocracia dispendiosa, inoperante mesmo. Então, uma grave crise de abastecimento, a atuação de sovietes no campo, nas cidades, criaram uma situação revolucionária na Rússia, né? E ainda, a grande liderança que surgia nesse processo foi o soviete da cidade de Petrogrado, né? Que hoje é São Petersburgo, que era o Partido Revolucionário. Então, você viu que a crise econômica não estava brincando, né? Fome demais, não tinha produção, fome por todo o país, né? Então, mais de 5 milhões de mortos na guerra, muitos famintos, muitas doenças, o czar é deposto, né? E após a queda do czar, a Rússia passou a ser dirigida por um governo provisório, né? Um governo provisório que tinha uma orientação liberal. Então, o que eles fizeram? Inicialmente, o ministro da guerra, né, o socialista revolucionário Alexandre Kerensky, conquistou cada vez mais o poder e, em julho, ele assumiu o cargo de primeiro-ministro da Rússia. Mas a decisão do novo regime de governo de manter a Rússia na Primeira Guerra gerou violentas oposições, né, liderada pelos bolcheviques, porque o governo que assumiu, né, ele fez a instalação de um novo governo, né, chefiado por Kerensky, né, constituído por elementos da Duma, de uma Duma aristocrática, burguesa. Então, o que ele fez? Consistiu a anistia aos presos políticos, inclusive os exilados, Lenin e Trotsky, que passaram a reorganizar os bolcheviques, permanência da Rússia na guerra, quer dizer, eles não tiraram a Rússia da guerra, as liberdades individuais foram garantidas, a redução da jornada de trabalho, que também melhorou um pouco, a liberdade de imprensa, quer dizer, tudo isso aos poucos foi até, digamos assim, melhorando a situação do governo que ali estava instalado. Então, quando os exilados retornaram do exílio, em abril de 1917, Lenin escreveu as teses de abril. O que eram essas teses de abril? Não, ele chamava os bolcheviques para derrubar o governo de Kerensky, né, e entregar o poder aos sovietes. Então, as teses de Lenin foram aprovadas pelo Partido Bolchevique. Ele dizia que todo o poder aos soviéticos e paz, terra e pão. Era esse o legado dos revolucionários. Então, em outubro de 1917, né, novembro do calendário ocidental, os bolcheviques tomaram o Palácio de Inverno, depuseram o governo liberal de Kerensky, sob a liderança de Vladimir Lenin, e eles assumiram o poder. Então, eles retiraram a Rússia da guerra através do Tratado de Brest-Litovsk. Eles organizaram a Guarda Vermelha, foi organizada por Trotsky, que era a Guarda Vermelha. Eram tropas formadas por operários, soldados e marinheiros para combater os inimigos, que eram os mencheviques, né, que eram apoiados pelos industriais da Europa, né? Então, assim, com o apoio dos operários, no dia 25 de outubro, os bolcheviques passaram a controlar Petrogrado, além de outras cidades. O Congresso dos Sovietes se reuniram, né, em um novo governo, integrando os bolcheviques chefiados por Lenin. E aí a Guerra Civil foi instaurada. Exército Vermelho contra o Exército Branco. Quem era o Exército Branco?
Bom, o exército branco era os mencheviques, né? Os czaristas, os aristocratas, os burgueses, que apoiavam, que eram apoiados pelas potências estrangeiras. E quem era o Exército Vermelho? O Exército Vermelho, né, eram os bolcheviques, né, comandados por Lenin, por Trotsky, e que durante, né, a Guerra Civil, mesmo com várias dificuldades, né, que ela gerou, Lenin estabeleceu o comunismo de guerra. O que era esse comunismo de guerra? Porque aqui nós vamos ter 3 etapas para a implantação do socialismo. O comunismo de guerra, na verdade, era o endurecimento do governo. Esse programa definiu o confisco das colheitas para abastecer os soldados e a população urbana, suspendeu a liberdade de imprensa, suspendeu as greves, suspendeu as associações, proibiu partidos mencheviques e socialistas revolucionários e executou a família Romanov, a última dinastia, né, dos czares russos, que já estavam presos. Então, a guerra terminou em 1921, né, com a vitória, é claro, do Exército Vermelho. Estima-se que a fome devastou o país durante esse período, né? E a partir de 1921, né, com todos esses problemas, a Rússia praticamente em colapso, eles vão tentar, né, solucionar uma maneira de ajudar a economia russa se levantar novamente. Então, é aí que aparece o NEP, ou seja, a nova política econômica, que se dá aí de 1921 até 1928. Né? Essa nova política econômica, na verdade, a intenção dela era a formação de cooperativas, era a autorização para pequenas e médias empresas privadas funcionarem, era permissão para os camponeses venderem seus produtos em mercados livres, porque a intenção da nova política econômica era estimular uma produção do excedente do campo para abastecer as cidades e assim possibilitar o crescimento industrial da Rússia, né? Essa era a ideia do NEP. No entanto, as medidas estabelecidas por ele não foram suficientes para aquecer a economia russa, né? E essa economia só veio ser aquecida em 1926, foi que ela atingiu níveis de produção no período anterior à guerra, e o crescimento dessa economia a partir de 1926 no país se deu a partir da década de 30, né? Quando foi impulsionada pelos chamados planos quinquenais, né? Então, né, nessa década de 30, enquanto os países capitalistas estavam sofrendo o efeito devastador da quebra da Bolsa de Nova York, em 29, a Rússia estava passando, né, por um crescimento até então nunca vistos. E a Rússia passou, a partir de 1922, a se chamar União Soviética. A partir de 1922, ela passou a chamar-se União Soviética. Então, vejamos, com a morte de Lenin, né? Lenin morre, com a morte dele, em 1924, iniciou-se aí uma disputa pelo poder. Disputa essa entre Trotsky e Stalin. Trotsky propunha uma União Soviética de revolução socialista mundial, né? Ele indicava que a proposta dele, no governo dele, era que houvesse a promoção e a revolução socialista no mundo. Stalin, então, que era secretário-geral do Partido Comunista, defendia que não, que era necessário primeiro consolidar a revolução
na Rússia, na União Soviética, para depois partir para o mundo, né? Então, assim, Stalin venceu a disputa e passou a governar a União Soviética como um ditador. Então, aí nós temos a vitória de Stalin na sucessão de Lenin. Claro que houve muitas manobras políticas, né, para ele chegar ao poder. Aqui nós temos as imagens de Stalin, protetor dos povos, era uma imagem bem, né, acolhedora, e as pessoas acreditaram, porque, na verdade, o governo dele foi totalmente um governo ditatorial. E a imagem que se tinha de Trotsky era que ele era inimigo do Estado. Então, essas manobras políticas, né, todas essas manobras fizeram com que o governo de Stalin se instaurasse como uma ditadura. Então, como a gente já viu, de fato, o governo dele começou em 1927, com a provocação de propostas por ele, né, certo? E por conta disso aí, muitos fazendeiros, né, o objetivo dele no governo era obrigar as classes dos camponeses prósperos, conhecido como kulaks, né, a aderir às fazendas coletivas, e a repressão também se voltou contra os que denunciavam o autoritarismo stalinista. Então, por volta de 1936 e 39, o governo montou muitos processos judiciais, perseguiu muita gente, né? Puniu os supostos traidores da Revolução, e o terror se espalhou pelo país. Muitas pessoas foram acusadas de traição, foram levadas para os campos de trabalho forçado, criados pelo regime ditatorial de Stalin. Os números são bem divergentes. Acredita-se que por volta de 5 milhões de pessoas foram presas e cerca de umas 500 mil tinham sido executadas pelo governo stalinista, certo? Então, Trotsky, logo depois, né, foi morto no México. Acreditam-se, alguns historiadores, que foi a mando de Stalin. E, desta feita, né, com a chegada de Stalin ao poder, as manifestações de vanguarda soviéticas foram reprimidas e consideradas burguesas ou decadentes. E aí, sobre o regime dele, ele vai chegar ao realismo socialista, certo? Então, aí nós temos o esquema das etapas da Revolução Russa. Nós temos aí o czar, o poder aristocrático do czar, os descontentamentos da burguesia, o povo com a sua miséria, né, o operariado, as guerras e revoltas. Aí tem a primeira Revolução de Fevereiro, que foi uma revolução liberal e burguesa. Aí o aumento das tensões sociais e políticas. Aí chega a Revolução de Outubro, enfim. Então, tudo isso gerou no que nós chamamos de Revolução Russa. O controle do poder pelo Partido Comunista, o poder legislativo ao Congresso dos Sovietes, a nacionalização das terras de empresas e, enfim, a formação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e as cortinas de ferro desceram, né, sobre o leste europeu. Alguns termos importantes que vocês podem observar, que durante a nossa explicação a gente falou: Kulaks, Duma, Guarda Vermelha, Soviético, Gosplan, Sovkhozes, Kolkhozes, socialismo real, certo? Então, muito obrigado, bom dia e vamos aos nossos trabalhos. Aqui, eu queria mostrar para vocês um documentário. Se vocês tiverem interesses de assistirem esse filme, né, é a indicação de um filme, Encoraçado Potemkin, de C.G. Einstein, que mostra, né, as cenas clássicas do Domingo Sangrento. Se vocês tiverem interesse, né, nós temos aí essas imagens da quarta parte do filme,
as cenas são banhadas de luz, mas em seguida elas são chocantes, né? Mostra até a cena da mãe sendo assassinada e o carrinho do bebê descendo degraus abaixo, que é uma super cena, citada como uma das mais famosas da história do cinema, certo? Então, até a próxima. Bom dia.